Bom dia a todos. Hoje é dia 2 de agosto e nós iremos começar mais uma celebração pelo canal YouTube e espero que o culto de hoje possa abençoar a todos aqui e edificar os nossos lares. Gostaria de compartilhar um versículo que fica em Provérbios 2 e disse assim: se procurar sabedoria como se procura prata e buscá-la com quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Neste mundo pandêmico, onde nós precisamos de tantas respostas, o Senhor é a nossa resposta, que Ele possa dar discernimento e sabedoria a todos nós e que você possa desfrutar deste culto. Vamos confessar o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Sinto teu toque, tudo em mim estremece. Quando sinto teu toque, o meu coração desfalece. Quando sinto teu toque, eu posso compreender que sem ti nada sou, nada posso fazer e aumenta minha fome por ti. Quando sinto teu toque, quando sinto teu toque, tudo em mim amanhece. Quando sinto teu toque, o medo desaparece. Sinto teu toque, eu posso compreender que sem ti nada sou, nada posso fazer e aumenta minha fome por ti. Quando sinto teu toque, por isso vem me tocar, preciso tanto de ti. Por isso vem me tocar no meu coração. Preciso urgentemente sentir o teu toque, toque. Quero sentir o teu toque, toque.
sentir o teu toque, 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 toque. Oremos, irmãos. Senhor Deus Pai, estamos aqui, Pai, depois de uma semana, graças à sua misericórdia e seu amor, mais uma vez na sua presença, Pai. Senhor, são tantas coisas e tantas transformações e mudanças que nós perdemos nossa direção e foco no nosso dia a dia, no nosso trabalho, até mesmo, Pai, talvez no propósito de viver. Mas mesmo assim, Pai, estamos aqui porque pela sua graça, Pai, e mais uma vez pela sua misericórdia, firmes e convictos de que o Senhor, o nosso Pai, o Senhor é o Deus soberano. E por tudo isso, Pai, mesmo em meio a tudo isso, nós agradecemos, Pai. Muito obrigado por ser nosso Pai. E por ser nosso Deus. Senhor, no comecinho, Pai, realmente nos sentimos abandonados, talvez até solitários, Pai. Mas a cada dia que o Senhor se revelou, o Senhor nos mostrou qual é o verdadeiro valor de ser cristão, qual é o verdadeiro propósito de viver. E por isso estamos aqui, Pai, gratos, porque o Senhor nos ensina a cada dia quem é o dono da nossa vida e quem realmente controla a tudo isso, Pai. Senhor, nós confessamos, Pai, que não é fácil, porque o futuro ainda é incerto, Pai. Porque muitos dos problemas ainda estão por vir, e talvez muitos abacaxis e pepinos, Pai, ainda vão estourar em nossas mãos. Mas, Pai, acima de tudo isso, além de tudo isso, Pai, nós compreendemos, e o Senhor nos ensinou, e nos ensina ainda, Pai, o que é realmente o valor de vida, valor de amizade, valor de ser membro de uma família. E a tudo isso, Pai, realmente o Senhor nos deu algo muito mais do que os bens materiais, talvez alguns prejuízos que nós vamos ter ao longo dessa pandemia, Pai. Senhor, da mesma forma que nós não desistimos do Senhor, Senhor nunca desistiu de nós. E mesmo hoje, Pai, mesmo longe da igreja, mesmo longe do santuário onde o Senhor reside, nós estamos aqui, Pai, mais uma vez para cultuar e elevar o Seu nome, Pai. Nós louvamos, nós cultuamos, nós aprendemos qual é o verdadeiro valor de cultuar em família e qual é o verdadeiro valor de ter irmãos em Cristo. Pai, estamos longe um do outro, Pai, mas estamos ligados espiritualmente, porque o Senhor nos ensinou, o Senhor nos ensina que a distância não é o problema, mas o coração é a nossa disposição, é a nossa convicção de que todos nós pertencemos, Pai, à mesma família, que é a família de Cristo. Senhor, sabe, esse domingo, sabe, talvez algum de nós esteja no sofá, na cama, não sei, Pai, mas o nosso coração, Pai, o nosso coração está voltado a Ti, rogando, Pai, a segurança, rogando também pela tranquilidade que muitos de nós precisam, Pai. Senhor, mesmo assim, Pai, nós confessamos também que tem muitas coisas, Pai, que nós não sabemos como resolver.
Mas nós temos certeza, Pai. Talvez nós não tenhamos uma resposta agora, mas nós temos certeza que o Senhor irá nos mostrar passo a passo como viver de acordo com os seus valores e como viver de acordo com as regras, os mandamentos e as leis que o Senhor nos deu. Senhor, não vamos desistir do Senhor e nós vamos nos persistir, confiante, Pai, em que em tudo isso o Senhor tem algo a nos dizer, o Senhor tem algo a nos ensinar, Pai. Senhor, estamos dispostos, humildemente, Pai, para aprender e saber e caminhar de acordo com o caminho que o Senhor nos traça, Pai. Senhor, nós não temos medo, nem de amanhã, nem do futuro. Senhor, nós queremos realmente ver e viver e experimentar o milagre que o Senhor nos reserva. Esse milagre que o Senhor tem nos revelado ao longo de nossas vidas, Pai. Mais uma vez, Pai, nós apresentamos a Ti o nosso coração, a nossa vontade e a nossa firme fé em que o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor está no controle de tudo e de todos. Senhor, nós vamos ouvir realmente agora a palavra do Senhor, sabe, através do pastor. Que essa palavra, Pai, mesmo a longa distância, seja aquilo que realmente vai nos tocar, aquilo que vai nos fazer reviver e recomeçar, Pai, a partir deste momento, Pai. Que seja mais uma semana em glória, mais uma semana que nós possamos realmente louvar o Seu nome, a Sua glória. Que nada disso, nada deste mundo, Pai, possa abalar a nossa fé e a nossa alegria de pertencer à família de Cristo. Senhor, seja louvado o Seu nome. E que mesmo que nós não estejamos juntos e reunidos em culto, o Senhor possa reconhecer que todos os nossos corações, Pai, estão reunidos para reconhecer e glorificar o Seu nome, Pai. Senhor, que seja um culto agradável aos Seus olhos, que todos nós que estamos prontos e dispostos, Pai, a adorar o Seu nome, nós possamos ouvir e reconhecer e aplicar cada verdade Sua em nossas vidas, Pai. Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso, por esse privilégio de poder cultuar o Seu nome, a Sua pessoa, Senhor. E que, se Deus quiser, se o Senhor quiser, que o Senhor possa nos reunir outra vez no seu santuário, na Igreja Yoná. Senhor, nós temos saudade dos irmãos, nós temos saudade dos pastores. Senhor, que cada elemento, que cada pessoa, e cada pedaço que nós não tenhamos dado o devido valor, quando nós voltarmos, Pai, que nós possamos realmente abraçar com amor e com carinho, porque tudo pertence a Ti. As panelas, as pessoas, até cesto do lixo, café, tudo, Pai. Senhor, mais uma vez, muito obrigado. E em tudo isso, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia. O alimento espiritual que nós vamos saborear juntos está registrado no livro de Marcos, capítulo 8, versículos 22 até 26. Eu farei a leitura. Depois, Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse:
vejo pessoas. Elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte para o povoado. Bem, irmãos, este episódio sobre a cura de um cego em Betsaida é relatado só no Evangelho de Marcos. Toda vez que tratamos desse episódio, a ênfase era dada no fato de a cura ter acontecido em 2 etapas e não imediatamente. Por isso a pergunta era: por que Jesus curou o cego em 2 etapas? Será que o poder de cura de Jesus enfraqueceu? Por isso teve que injetar mais uma dose de poder no cego? Não bastava apenas dizer: seja curado? Por que Jesus fez questão de cuspir nos olhos dele, depois de impor-lhe as mãos, não apenas uma vez, mas 2 vezes? Por que todo esse trabalho? Há algumas interpretações a respeito, mas entre as quais eu gostaria de apresentar apenas 2. A primeira interpretação é a seguinte: Jesus teve todo esse trabalho para mostrar que Jesus sempre busca cura completa. E até conseguir atingir esse objetivo, então ele não desiste. Se precisasse, Jesus teria tocado nos olhos do cego não apenas 2 vezes, mas até 3 ou até 4 vezes. Foi uma clara demonstração de tenacidade do nosso Senhor Jesus Cristo em curar doentes e salvar almas perdidas. A segunda interpretação é que Jesus teve todo esse trabalho porque, para declarar a sua fé o curou, como nas outras ocasiões, o Senhor verificou que a fé do cego ainda não era o suficiente para o milagre acontecer. Por isso Jesus resolveu dar-lhe tempo, um pouco mais de tempo, para a fé dele crescer até o nível aceitável. Em razão disso, a cura aconteceu não imediatamente, mas gradativamente. Isso mostra que o Senhor espera com paciência o nosso amadurecimento espiritual. Bem, existem outras interpretações, porém, antes eu gostaria de ressaltar algumas diferenças entre este milagre e outras curas que Jesus tinha realizado. A minha primeira pergunta é: por que Jesus fez questão de levar o cego, tomá-lo pela mão, para fora do povoado? Por que Jesus não realizou o milagre no povoado, na frente da multidão? De modo geral, a cura acontecia no lugar onde o Senhor se encontrava. Ou o próprio doente vinha até onde ele estava, ou outros traziam doentes até Jesus. Às vezes, o próprio Jesus se deslocava até o lugar onde os doentes ou mortos estavam. É o caso da filha do Jairo e o Lázaro. Agora, neste caso, Jesus levou o doente para um lugar isolado e o curou lá, aparentemente longe dos olhos da multidão. Apenas em 2 ocasiões, Jesus curou doentes dessa forma. Em Marcos capítulo 7, onde um surdo e gago de nascença era curado, e Marcos capítulo 8, que é o texto de hoje. Por que Jesus fez questão de pegar na mão do cego e conduzi-lo fora do povoado? Por que ele mudou de lugar para curá-lo? Bem, existe uma resposta plausível a esta pergunta. Em Mateus capítulo 11, a gente observa Jesus repreendendo os povoados onde ele mais operou milagres. Pois os habitantes dessas cidades, desses povoados,
embora tivessem o privilégio de terem presenciado o maior número de milagres que Jesus tinha operado, eles eram relutantes em se arrepender dos seus pecados. Esses povoados eram 3, especificamente. Era Corazim, era Cafarnaum e a cidade do texto de hoje, que é a Betsaida. Jesus chegou até comentar que se os milagres que foram realizados entre esses povoados tivessem sido realizados em Tiro, Sidom ou Sodoma, estas cidades seriam mais favoráveis no dia do juízo final. Por isso, Jesus resolveu não mais operar milagres na frente dos habitantes de Betsaida, que apesar de terem presenciado tantos milagres, não se arrependeram ainda de seus pecados. Em outras palavras, Jesus julgou ser uma perda de tempo operar mais milagres, mais um milagre entre eles. Por isso ele fez questão de levar o cego fora do povoado e curá-lo longe da vista dos habitantes daquela cidade. Agora, será que esta teria sido a única razão? Operar mais um milagre em um ambiente particular, longe dos céticos? Talvez não. Uma outra possibilidade que eu levanto é que Jesus teria levado o cego fora do povoado, não apenas para curá-lo longe dos habitantes descrentes da Betsaida, mas porque Jesus tinha algo a mostrar. Eu repito, que Jesus tinha algo a mostrar ao cego assim que ele recuperasse a sua visão. Em que me baseio essa conjectura? Porque eu procuro uma outra passagem semelhante a esta. Quando, por exemplo, no Velho Testamento, Abrão, já velho, disse a Deus que ele ainda não tinha um herdeiro e que ele não era capaz de ver o que viria pela frente, você se lembra para onde Deus o tinha levado? Então, veja comigo Gênesis capítulo 15, versículo 5. Farei a leitura. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu. Assim será a sua descendência. Deus levou Abrão para fora da tenda. Deus levou Abrão fora da tenda, por quê? Porque ele queria mostrar algo a ele. Deus queria mostrar as incontáveis estrelas do céu e disse que assim seria a sua descendência. Da mesma forma, Jesus levou o cego fora do povoado, pois ele queria mostrar alguma coisa ao cego. Jesus queria que ele visse alguma coisa, assim que a visão fosse restaurada. Mas não somente o cego, mas Jesus também queria que os discípulos que o acompanhavam também vissem algo importante. Quando Jesus queria dar algum ensinamento a seus discípulos, ou interpretar parábolas que ele tinha contado, sabemos que Jesus levava seus discípulos a um lugar mais reservado. E o diálogo acontecia em um ambiente mais particular. No entanto, vimos que enquanto Jesus curava o cego, ele não proferiu nenhuma palavra a seus discípulos, que estavam presenciando o milagre. Isso significa o quê? Isso significa que através do ato de cura do cego, Jesus estava querendo entregar, transmitir alguma mensagem, um ensinamento a seus discípulos, que não verbalmente, mas visualmente. Estamos falando de uma encenação, uma parábola ou analogia reproduzida graficamente, como um ato de teatro. Em outras palavras, ao invés de contar verbalmente uma parábola, Jesus estava reproduzindo uma cena teatral, onde o próprio Jesus e o cego eram atores. Esse modo de veicular mensagem ao povo era às vezes utilizado por Deus por meio de seus profetas
do Velho Testamento. Por exemplo, se nós olharmos Isaías capítulo 20, lá está relatado Deus ordenando que o profeta Isaías ande totalmente pelado e descalço nas ruas por 3 anos. Esta era uma mensagem que Deus queria entregar graficamente a seu povo desobediente. E o profeta Isaías foi escolhido como o ator da cena. Essa cena representada por Isaías seria o retrato do que iria acontecer com os povos vizinhos, em quem judeus confiavam mais do que em próprio Deus. No Novo Testamento também temos alguns exemplos. Em vez de simplesmente dizer verbalmente aos discípulos, Jesus fez questão de lavar os pés deles, para ensinar a importância de servir. Jesus também tomou uma criança, pegando-a nos braços e colocou-a no meio de seus discípulos, para ensinar a humildade quando eles discutiam entre eles quem seria o maior. Essas foram cenas que Jesus representou para transmitir alguma mensagem aos seus discípulos. Da mesma forma, agora, através da cura de um cego, Jesus queria que os discípulos enxergassem uma grande verdade. Que mensagem Jesus então queria transmitir aos seus discípulos? Bem, Marcos inseriu este episódio nessa passagem, pois minutos antes de Jesus e seus discípulos entrarem no povoado Betsaida, Jesus tinha lamentado a insensibilidade espiritual e a dureza do coração dos seus discípulos. Quando Jesus advertiu sobre o fermento dos fariseus e de Herodes, os discípulos pensavam que Jesus ficou zangado porque eles não tinham preparado a comida para ele. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Porque foi perto desse povoado Betsaida e que o milagre de 5 pães tinha acontecido. Mesmo assim, os discípulos que estavam preocupados com o alimento material, físico, não entendiam o que Jesus quis dizer a eles. O cego do texto teve sua visão parcialmente instaurada, pois enxergava as pessoas como árvores andando. Esta cena descrevia exatamente o estado espiritual dos discípulos naquele momento. Eles eram salvos, mas ainda imaturos espiritualmente. Portanto, esta era a mensagem que Jesus queria transmitir aos discípulos. Agora, vejamos uma outra peculiaridade desse episódio. Após o primeiro toque nos olhos do cego, Jesus lhe perguntou se ele enxergava alguma coisa. Isso foge um pouco ao padrão de cura que até então Jesus tinha operado. Normalmente, Jesus perguntava ao doente: o que você quer? Antes de curá-lo. E não o que você vê depois da cura. Por exemplo, quando Jesus curou o mendigo cego Bartimeu, ele lhe perguntou: o que você quer que eu faça? Antes de curá-lo. No caso do cego Bartimeu, o milagre em si aparentou ser o ponto culminante da história. Porém, no caso deste cego de Betsaida, a principal mensagem não parece estar focada na cura do cego propriamente dita, mas mais no que vem depois da cura. Isto é, Jesus o curou porque queria que ele visse alguma coisa. Creio que, movido pela compaixão, Jesus teria o curado, mas isso não era o principal motivo. Jesus queria mostrar
algo para o cego. Jesus tinha um objetivo claro para o cego que acabou de instaurar sua visão. Como se Jesus quisesse lhe delegar uma missão. Neste milagre, não há aquela frase clássica do Senhor tipo, seja curado conforme sua fé, ou a sua fé o curou. Isso significa que neste episódio, diferentemente de outras curas milagrosas, a intenção não era ressaltar a fé do indivíduo. Claro que a fé é um pré-requisito indispensável, mas o foco estava mais centralizado na razão por que o cego foi curado. Em termos espirituais, diria que o foco não está centrado na salvação, e sim no porquê da salvação. Por que Jesus nos salvou? Ou melhor, para que Jesus nos salvou? Qual é a missão que Deus delegou à igreja salva? Jesus curou o cego, pois por causa de sua cegueira, ele não conseguia enxergar algo que ele deveria enxergar. Fomos salvos para enxergar algo que a nossa cegueira espiritual nos impedia de enxergar. O que devemos enxergar em primeiro lugar ao sermos salvos? Baseado no texto de hoje, a primeira coisa que devemos enxergar são as pessoas e não as coisas materiais. Jesus fez o cego enxergar pessoas. Sim, pessoas. Porém, as pessoas pareciam árvores andantes. Porque quando Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, na primeira vez, o cego ainda não tinha seus olhos totalmente abertos. Por isso ele levantou os olhos e enxergava as pessoas não como pessoas, mas como árvores. Então Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem pela segunda vez. Aí, o que aconteceu? Vejamos novamente o versículo 25 do texto. Farei a leitura. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Eu gostaria que o irmão prestasse bastante atenção na sequência da cura, pois o versículo diz que primeiro o cego olhou firme. O cego olhou firme. E depois ele ficou curado. E como consequência, ele começou a ver tudo claramente. Isso é quando Jesus o tocou pela segunda vez, não somente os olhos físicos, mas também olhos espirituais ficaram totalmente curados. A sua vista espiritual foi restaurada. E ele passou a olhar atentamente, firmemente, e passou a enxergar tudo claramente. Olhar firme significa olhar atentamente, com interesse e intenção. É isso que acontece quando a sua vista espiritual é restaurada. Você passa a olhar firme, atento, com interesse. Se antes olhava para as pessoas vagamente, sem interesse, agora o cego via as pessoas como pessoas, não mais como árvores que andavam. Quando a vista espiritual é restaurada, nós enxergamos as pessoas. Ao contrário, quando a vista espiritual não é restaurada, você pode até ter seus olhos físicos sãos, mas não consegue ver pessoas, pessoas em necessidade, pessoas doentes, pessoas em sofrimento. Enxerga as pessoas como meros objetos, sem personalidade, apenas como árvores que fazem parte de paisagem. Por exemplo, você tem passado pela mesma rua há anos, porém só agora enxerga aquele mendigo que sempre esteve pedindo esmola na esquina. Quando os olhos espirituais se abrem, os olhos físicos também se abrem
e as pessoas começam a ocupar o seu devido lugar no seu campo visual. As árvores, que antes eram meras figuras decorativas, passam a ser vistas como personalidades feitas segundo a imagem de Deus. Você se sensibiliza com a fome, com a sede, com a precariedade, com a carência, com a necessidade deles. Você se torna mais solidário com o sofrimento alheio. E principalmente você passa a enxergar as pessoas como as pessoas. Você passa a enxergar quão eles são carentes espiritualmente. Vê as pessoas como ovelhas perdidas sem o pastor. Quão eles estão precisando da luz do Evangelho e da salvação. Jesus tocou nos olhos físicos do cego e houve cura, houve alegria e empolgação por parte do cego, porque ele experimentou o milagre. Porém, é a vista espiritual que deve ser restaurada também, para poder ver tudo claramente. O povo de Israel teve o privilégio de presenciar e vivenciar vários milagres de Deus enquanto perambulavam pelo deserto após o êxodo. Porém, não conseguia ver tudo claramente, pois a sua vista espiritual não estava completamente restaurada. O cego, que enxergava pessoas como árvores andantes, poderia representar simbolicamente o estado espiritual dos judeus, que, embora tenham sido escolhidos por Deus, deixaram de enxergar as pessoas como pessoas. Infelizmente, o estado espiritual dos discípulos naquele momento também estava igual ao estado espiritual dos judeus e dos fariseus. O mesmo cego, após o segundo toque de Jesus, representaria os que foram salvos e se sentem entusiasmados em pregar o Evangelho a todos os povos. Você deve se lembrar do que aconteceu com o Paulo, quando ele se encontrou com o Senhor ressuscitado no caminho para Damasco. A luz era tão intensa que ele ficou temporariamente cego. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Da mesma forma como o cego foi levado pela mão por Jesus Cristo, ele também foi levado. E por que Deus levou Paulo até Damasco? Porque havia algo que Deus queria lhe mostrar. Havia uma missão que Deus queria lhe delegar. Em Atos 9:6, o Senhor lhe disse: levante-se, entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Alguém dirá o que você deve fazer. E quando Ananias colocou as mãos sobre Paulo, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Paulo e ele passou a ver novamente, diz a Bíblia. Na verdade, o que caiu foi crosta de orgulho, foi crosta de pecado que estavam grudados nos olhos do seu coração, do coração do Paulo, da sua alma, que impediam ele enxergar tudo claramente. Assim, Paulo passou a enxergar as pessoas como pessoas, não mais como árvores andantes. Por isso, a primeira coisa que ele fez, ao ter sua vista espiritual restaurada, foi ser batizado, recuperar suas forças e, junto com outros crentes que moravam em Damasco, o que ele fez? Leiamos Atos capítulo 9, versículo 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Ele entrou nas sinagogas e pregou que Jesus era o Filho de Deus. Da mesma forma, pregar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador é o principal motivo da nossa salvação. É a missão para a qual todos nós fomos salvos pelo Senhor. Os discípulos de Jesus foram salvos, mas a vista espiritual deles não estava ainda completamente restaurada.
assim como a dos fariseus. Por isso Jesus quis lhes mostrar essa realidade através da cena de cura do cego. Agora vejamos outra peculiaridade desse milagre. As pessoas trouxeram o cego até onde Jesus estava, para que Jesus encostasse a mão dele no cego, no doente. Mas Jesus o pegou pela mão e o levou fora do povoado. E lá ele cuspiu nos olhos dele antes de impor suas mãos sobre os mesmos. Porque ele fez questão de cuspir nos olhos do cego. O que isso significa? Irmãos, há 3 passagens no Novo Testamento onde Jesus utilizou sua saliva para curar doentes. O primeiro caso está registrado no livro de Marcos, capítulo 7, quando Jesus curou um surdo e gago de nascença. Marcos 7,33, já farei a leitura. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, Jesus utilizou a sua saliva para curar este homem. O segundo caso está registrado no livro de João, capítulo 9, quando Jesus curou um cego de nascença. Lerei essa passagem, João 9, versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. E o terceiro caso é a cura do cego de Betsaida, é o texto de hoje, Marcos capítulo 8. Bom, uma coisa em comum encontrado entre os 2 primeiros casos é que os 2 eram deficientes de nascença. E Jesus operou milagres numa época em que os judeus acreditavam que quando um filho nascesse com alguma deficiência sensorial ou motora, isto era sinal de maldição de Deus recaída sobre o bebê, por causa dos pecados dos seus pais. Nesses casos específicos, Jesus fez questão de usar a sua saliva para lhes trazer a cura. Por quê? Porque Jesus queria quebrar esse tabu, esse preconceito, essa crença popular e mostrar ao povo que até os deficientes de nascença eram filhos de Deus, que mereciam ser aceitos e amados como povo de Deus. Agora, o terceiro caso, que é o caso do cego de Betsaida, não aparenta ser um cego de nascença, pois assim que ele passou a enxergar, não totalmente, mas parcialmente, logo soube reconhecer silhuetas humanas e de árvores, significando que ele já tinha visto essas figuras antes. Então ele era um cego, não de nascença, mas por alguma enfermidade, por algum acidente, ele ficou cego mais tarde. Então por que Jesus fez questão de usar sua saliva na cura desse cego também? Me parece que Jesus adotou esse cego de Betsaida como representante da humanidade espiritualmente cega de nascença, como representante de pecadores espiritualmente mortos ao nascerem como descendentes de Adão. Embora sua cegueira física fosse adquirida, Jesus escolheu esse cego como ator, que representasse a cegueira espiritual congênita, a condição na qual todos nós nascemos. E para mostrar que Jesus aceitava tanto deficientes físicos de nascença, quanto os espiritualmente pecadores de nascença, como parte do seu rebanho, é que Jesus cuspiu a sua saliva nos olhos do cego. Em outras palavras, ele lançou mão da sua saliva para curá-lo. Com isso, Jesus demonstrou mais uma vez que ele, como médico, não veio em busca de sãos e justos, mas em busca de pecadores
e doentes. Ao passar a saliva na língua ou nos olhos dos deficientes, Jesus se mostrou ser uma pessoa que se aproximava deles sem reserva, sem impedimento, sem hesitação, sem estranheza. Cuspir nos olhos do cego não foi um gesto de desprezo ou ultraje, mas foi um gesto de compaixão e de aceitação como parte do seu rebanho. Jesus era um médico que se aproximava de doentes, que os tocava, que passava até sua saliva nas feridas, se precisasse. Tudo isso foi uma clara demonstração de sua compaixão, empatia, solidariedade, intimidade, enfim, do seu amor para com suas ovelhas. O simples fato de Jesus ter pego o cego pela mão e ter levado pessoalmente até um lugar mais calmo e ter tido um encontro em particular com ele já é uma prova incontestável de seu grande amor. Por que eu digo isso? Porque era uma época em que bastava um doente encostar seu dedo no manto de Jesus e ele era curado imediatamente. Então imagina o tamanho de privilégio que esse cego tinha ao ter tido um encontro tão pessoal com Jesus Cristo. Ele deve ter ficado maravilhado e sem saber o que fazer com a tamanha bênção que ele estava experimentando. Eu não me lembro exatamente, mas uns 20 ou 25 anos atrás, havia um drama coreano chamado Hojun. Hojun era nome de um médico coreano que viveu na era de Joseon Shide. Esse drama procurou mostrar a dedicação e a compaixão com que esse médico cuidava dos seus pacientes. Esse drama fez o maior sucesso na época. E uma das cenas mais emocionantes, da qual eu ainda me lembro, é quando ele chupa com sua própria boca um abscesso cheio de pus na perna de um paciente. Ele não hesitou em encostar a sua boca no abscesso do paciente para aliviar a dor dele. Se Jesus cuspiu ou passou a saliva dele nos olhos ou na ferida do doente, isso significa que ele não hesitou em encostar seu dedo, sua boca, no corpo do doente para lhe trazer alívio, a cura e a salvação. Jesus foi um médico tão dedicado, amoroso e compassivo, que não hesitou em nos dar até seu próprio sangue para nosso bem-estar, para nossa salvação. Pode existir uma demonstração mais pura, sublime e divina do amor do que esse gesto do Senhor que não poupou nem saliva, nem suor, nem sangue para curar e salvar os pecadores? Portanto, cuspir ou passar saliva nos olhos do cego não foi um ato nojento, mas foi um gesto de compaixão e amor. Somente entre duas pessoas muito íntimas esse gesto poderia ser aceito, na verdade. Eu me lembro muito bem que, quando pequeno, a minha mãe costumava passar a saliva dela no lugar onde eu era picado pelo mosquito. Se a saliva humana tem ou não efeito antisséptico ou antibiótico, eu não sei dizer. Só sei que isso aliviava a dor e a coceira. Acredito que o efeito de cura não vinha da saliva dela, mas sim do seu amor para comigo. E quando solteiro, eu vi uma mãe mastigar alimento sólido e colocar o alimento mastigado e misturado com sua saliva dentro da boca do seu bebê. Naquela época eu achava isso nojento. Mas depois que eu me virei um pai de 4 crianças, eu passei a entender o ato daquela mãe. Bebê é considerado como uma parte, como uma extensão do corpo materno. Por isso a mãe podia até compartilhar sua própria saliva com seu bebê. Jesus, mais que um médico,
Como um pai, ele não hesitou em se aproximar do cego e compartilhar com ele até a sua própria saliva para curá-lo. Enquanto os fariseus mantinham o distanciamento social dos pecadores, Jesus fez questão de penetrar dentro da distância pessoal dos pecadores. Eu costumo visitar membros que estão hospitalizados para orar por eles. Orar pelo paciente, mantendo o distanciamento social de 2 metros, é uma coisa. Agora, aproximar-se do doente e orar segurando a mão dele é outra história, é outra coisa. O contato físico nos aproxima muito mais um do outro. Talvez todos nós precisemos solicitar ao Senhor para Ele nos tocar os olhos mais uma vez, a fim de que a nossa vista espiritual seja restaurada mais uma vez. Que Jesus limpe e purifique a nossa visão, para podermos enxergar as pessoas como elas deveriam ser enxergadas, e não mais como árvores. Talvez Jesus esteja fazendo para nós a mesma pergunta que ele fez ao cego. Você está vendo alguma coisa? O que você está vendo? Ele está perguntando se as pessoas ainda parecem árvores ou você consegue ver as pessoas como pessoas mesmas. O que o irmão está vendo? Espero que você esteja vendo pessoas, almas perdidas, que desesperadamente necessitam do Evangelho, de boas novas, da esperança e do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Resumindo o sermão de hoje, eu diria: enquanto fariseus faziam questão de ficar longe de pecadores, Jesus simplesmente ignorou o distanciamento social e se associou com eles, sem hesitação, sem relutância. Como um bom médico dedicado e como um pai amoroso, ele pegou na mão do cego e o levou para um lugar de encontro particular e pessoal. Não hesitou em passar sua saliva nos olhos dele. Não usou pano ou toalha, mas com as suas próprias mãos, ele tocou nos olhos dele. Não apenas uma vez, mas até 2 vezes, e o curou. Fez o cego enxergar as pessoas não mais como árvores, mas como elas exatamente deveriam ser enxergadas, como pessoas que necessitam de salvação. Se você está vendo as pessoas como meros números ou objetos inanimados, peça ao Senhor para Ele tocar novamente nos seus olhos, para você poder enxergar as pessoas. Certamente Ele atenderá ao seu pedido e tocará nos seus olhos, não apenas mais uma vez, mas 2 vezes, 3, até 4, se isso for necessário. Este mesmo Jesus compassivo, íntimo e dedicado, que nos amou, que nos salvou, delegou à igreja a missão de divulgar o Evangelho às pessoas. Mais uma vez, Jesus nos envia como ovelhas no meio de lobos. Não tenha medo, pois o Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, o nosso eterno protetor, estará com você.
vamos encerrar o culto de hoje. Senhor, toque mais uma vez em nossos olhos para podermos enxergar as pessoas que necessitam do Evangelho. Por isso eu peço que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor do nosso Deus Pai e o encorajamento do Santo Espírito estejam conosco agora e para sempre. Amém.